Eu quero, na tarde de hoje, compartilhar um texto que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 22, no verso 20. E quero falar brevemente acerca do que este texto e este versículo em especial tem para nos alimentar. Então, Gálatas 2, o verso 20. Eu vou ler aqui, o Caio deve colocar também aí na tela. Mas o texto é simples, ele diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu vou começar de novo. Paulo diz, confessa, declara: fui crucificado com Cristo. Então, quando ele morreu, o meu eu, morreu também. E assim, quem vive agora em mim, não sou mais eu, mas eu que estou vivo. Do contrário, não poderia dizer que alguém vive em mim. Eu, estando vivo, sou Cristo vivendo em mim. Cristo habita meu interior. De modo que a vida, ele continua, a vida que agora vivo no corpo, ou na carne, como diz outras traduções, esta vida, minha vida, que já não é minha, mas é de Cristo em mim, esta vida que eu vivo enquanto estou aqui, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Vivo minha vida pela fé no Filho de Deus. Ele põe uma vírgula e diz: ele que me amou e se entregou por mim. É uma declaração maravilhosa de fé, é uma declaração de lápide, daquelas que frases mais importantes que você poderia definir sua própria vida. Paulo tem várias, essa poderia ser mais uma, na qual ele diz: morri para mim, e quem vive em mim não sou eu, mas Cristo a partir de mim, e a vida que eu vivo sempre endereçando-a a Ele, porque Ele me amou e se entregou por mim. Então eu entrego minha própria vida a Ele, que se entregou por mim. É isso que Paulo fala. Paulo fala: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então fico olhando eu mesmo, Marcelo, para as nossas vidas, e agora pensando nesta verdade na vida de Paulo, e que sei que Jesus quer que seja verdade na vida de todos, e olhando para mim mesmo, eu fico pensando como é possível que Cristo viva em mim. Será que é verdade que Cristo vive em mim? A gente já parou para questionar a confissão de Paulo, quando então nós a adotamos para nós? É possível que Cristo de fato viva em mim, sendo eu quem ainda sou, agindo como ainda ajo, falando as coisas que ainda falo, fazendo as coisas que ainda faço? Eu queria que nós fôssemos capazes dessa indagação e que nós saíssemos do lugar comum e que saíssemos daquela prosa que nunca leva a um lugar mais profundo de investigação de nós próprios. Porque há uma afirmação aqui muito profunda, há uma afirmação muito séria, e ela diz: Cristo vive em mim. Então, quando está falando Cristo vive em mim, ora, meus irmãos, se a gente acredita nisso de verdade, então deixa eu te dizer, está sendo dito aqui que
o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Deus que é forte, maravilhoso e conselheiro, segundo o profeta Isaías, vive em mim. Se é verdade o que aqui está sendo dito acerca do fato de que Cristo vive em mim, aquele que é Deus Filho, aquele que é antes do que todas as coisas, o que é o verbo da vida, que é o começo e o fim, que é o primeiro e o último, que é o alfa e o ômega, a estrela da manhã, das flores é o lírio, esse, Rosa de Saron, esse é o escolhido dos milhares para mim, esse Senhor dos exércitos, esse que ao voltar em Apocalipse está escrito no manto sobre sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, este vive em mim. O autor e consumador da minha fé, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que tudo criou, que pelo poder da sua palavra tudo fez, ele que é a própria palavra, o verbo encarnado, que se fez gente, unigênito do Pai, que habitou entre nós, que viveu entre nós com absoluta perfeição, que não cometeu pecado algum. Este é este, é este que vive em mim. Ele mesmo, crucificado, morto e sepultado, ressurrecto ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Ele, Cristo, vive em mim. Como é possível? Não é uma energia que vive em mim. Desse modo, e sendo assim, não é um frame de Deus que vive em mim. Não é um vento espiritual que vive em mim. É Ele próprio, por seu Espírito, que me habita. E como pode eu ser habitação dele, sendo ainda quem sou, eu dizia? Nunca parou para se perguntar isso? Como é possível que Cristo viva em mim, e Cristo vivendo em mim, as coisas em mim ainda sejam como são? Como assim? Como é possível que Cristo vive em mim e a partir de mim ainda subam tantos ciúmes? Como é possível que Cristo vive em mim e a partir de mim ainda me ronde a avareza? Como é possível que Cristo viva em mim e em mim eu não encontro sossego na alma? Como é possível que Cristo vive em mim e a insônia é quem me habita toda noite? Como é possível que Cristo vive em mim e eu só passo o dia à base de medicações? Como é possível que Cristo vive em mim e para sorrir ou para chorar a gente precisa de pastilhas? Como é possível que Cristo viva em mim e ainda os ressentimentos também habitem em mim? Como é possível que Cristo viva em mim e ao seu lado, vizinho seu, a amargura também mora em mim? Como é que Cristo vive em mim e divide este eu com tantas coisas com as quais é impossível que ele, em habitando, elas possam coexistir tranquilo e pacificamente com ele? Como é possível que Cristo viva em mim e em mim também more uma pedra no rim que me dobra? Como é possível que Cristo viva em mim e em mim ainda habite uma gastrite nunca curada? Como é possível que Cristo viva em mim e eu, entretanto, estou morrendo? Porque este corpo vai se deteriorando. Como é possível que Cristo viva em mim e, eventualmente, em mim não haja luz? Ao contrário, depressão, ansiedade, fobias, transtornos, deficiências
limitações, fraquezas, anomalias. Como é possível que Cristo viva em mim? Deixa eu te dizer, meu irmão, para que você nunca mais se esqueça, no fundo do meu coração, Cristo não vive em nós porque em nós habita alguma perfeição. Cristo vive em nós apesar de nós. É justamente por aquilo que somos, é justamente pelas limitações que carregamos, é justamente pelas muletas que temos, é justamente pelas fraquezas que nos habitam, que Ele, Cristo, habita em nós. Cristo não habita em nós por nossa causa, Cristo habita em nós apesar de nós. Você entende? Apesar de nós. É graça pura. Ele veio viver em nós, não porque estávamos melhores, mas para que pudéssemos melhorar. Ele veio viver em nós, não porque tínhamos uma vida santa, mas para que ele pudesse nos santificar. Ele veio viver em nós, não para que nós tivéssemos uma vida, não porque tínhamos uma vida perfeita, mas para que pudesse nos aperfeiçoar. Ele veio viver em nós, não porque a nossa fé é plena, mas porque ele possa nos ajudar na falta dela. É por isso que ele vive em nós. Ele não sabe do que somos feitos, que somos tabernáculos terrestres, que somos pó, que do pó viemos, que para o pó voltaremos. Mas graças a Deus porque ele vive em nós. Eu francamente não sei o que seria de mim se Cristo não vivesse em mim. Eu, depois de passar dos 12 anos de idade aos 15 anos de idade, debaixo da opressão de um pedófilo e outros tantos, eu sobreviver a isso e ter alguma, ainda que pequena, alguma sanidade mental, é porque Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje em meu corpo, vivo-a na fé, naquele que me amou e se entregou por mim. Que meu pai tenha sido absolutamente covarde, tenha permitido que isso acontecesse, e eu então o tenha, alguns anos depois, perdoado, é porque Cristo vive em mim. Que minha mãe, que não aguentava mais tanta porrada e pancada desde sua juventude, da parte deste marido, e então enraivecida, um dia quebrou a vassoura nas minhas costas, e eu a perdoei, e ela é minha mãezinha querida, isso só é assim porque Cristo vive em mim. Que ao adentrar no meio e na comunidade de fé e dentro da igreja, o meu primeiro pastor, aquele para o qual nós contamos tudo, ele tenha espalhado para a igreja inteira. O Quintela, o Marcelo, é homossexual, cuidado. Quando então um camarada diz uma coisa dessa, e eu, na sequência, buscando de todas as formas, tenha conseguido perdoá-lo, é porque Cristo vive em mim. Se depois um outro pastor na minha vida tenha feito pior e me levado mais de 100 mil reais em 3 bancos, 40 mil, 30 mil, 30 e pouco mil no outro, coisas feitas com o meu nome, sem que eu soubesse, e que nunca tenha pago este valor, nem nada parecido com isso, nem R$1 que sequer, e eu então tenha perdoado, você acha que fui eu, meu irmão? É Cristo em mim, para que hoje eu possa estar vivo, pleno, alegre, feliz, para que eu possa estar leve, sem carregar as cangas desses ressentimentos que não me habitam. Em 2014, minha ex-mulher pediu o divórcio, e eu pensava que até então tinha uma família que era toda feliz, mas aí, por 3 anos tentamos, não conseguimos, só conseguimos acumular ressentimentos e amarguras e opressões, e então ter se livrado disso, ambos, e hoje poder criar os filhos juntos, é porque Cristo vive em nós, não é por outra razão. Não é comum.
E nossos filhos que vivem em meio a outras famílias e veem como as coisas de fato funcionam, agora, só agora sabem que não é comum. É obra de Cristo em nós. Cristo vive em mim, não porque eu sou, mas para que eu seja, segundo aquele que me amou e se entregou por mim. Eu vou terminar assim, eu vou terminar agora. Eu quero você impactado com a confissão de Paulo. Eu quero você pensando sua vida. Quero você se entregando a ele porque ele se entregou a ti. Quero você respondendo com amor àquele a quem te amou. Quero você revendo sua vida e refletindo acerca dela, possa entender que nas horas mais atrozes e escuras ele estava com você. E está conosco até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus.